Meu pai tinha uma metáfora linda. Muito bom. Meu pai tinha uma metáfora assim. Ele falava assim: minha filha, criar filho é como uma grande viagem de carro. Quando eles são pequenos, você está na frente, você dirige, você que vê o futuro, você escolhe para onde vai, você que faz tudo. E eles estão no banco de trás. Quando seu filho é pequeno, é você quem comanda, é você que escolhe a rota. Ele falava: mas aí eles vão crescendo. E aí eles sentam no banco do passageiro. O filho vai crescendo, ele começa a dar palpite, ele começa a intervir, ele começa a escolher. Aí ele falava: aí eles crescem mais um pouco. E eles passam pro banco do motorista e você pro do passageiro. Eu queria saber a tua opinião sobre esse meu ponto de vista. E como que você enxerga a criação hoje dos pais que têm medo de ser pai, medo de ser mãe. E que medo que é esse? Duas coisas. Maravilhosa a sua pergunta, a perspectiva, né? Na verdade, quando a gente fica negociando com o filho, a gente precisa ter algo muito consciente. Você foi muito feliz na sua fala e existe embasamento teórico para a sua fala. O equilíbrio psíquico, o Lacan vai dizer, está no grande não. O Lacan diz: todo ser humano, para que ele cresça e tenha equilíbrio psíquico, ele tem que ter uma figura de autoridade. Certo. Que o Lacan chama de o grande não e que ele vai dizer que, em geral, está ligado muito à autoridade paterna. A neurociências vai dizer que o nosso cérebro só termina de evoluir e de se completar aos 21 anos. Certo. Até os 21 anos, nem seu cérebro está completo, você nem tem condição. Então, não é que o seu filho não tem opinião, é que ele não tem maturidade, nem fisiológica. E o único bicho que nasce, o único bicho na natureza que nasce e que o pai ou o genitor precisa acompanhar é a raça humana. Todos os outros não. Todos os outros nascem prontos. A única raça que nasce não pronta é o ser humano. Eu gosto muito da base da biologia. A natureza, ela fala por si. Se o único bicho que nasceu não pronto e que precisa ser acompanhado é o ser humano, então é porque essa autoridade ela é importante. Perfeito. Então é porque essa tutoria é importante, porque se não fosse, nós não seríamos prontos. Perfeito. A vaca, se ela largar o bezerro para lá, ele pasta sozinho, ele se vira. O leão, idem. Eles estão programados já com tudo que eles precisam saber. Eles já nascem prontos. O ser humano é o único que nasce não pronto. Ele vai se fazendo durante a vida. E ele precisa dos genitores ao lado dele para ensinar. A natureza está falando. A cultura precisa falar a mesma coisa. Nós não podemos falar algo diferente do que a biologia está mostrando. O meu filho tem que escolher. Não, ele não tem. Boa. Ele não tem. Primeiro, porque nós temos toda uma bibliografia que vai provar que ele não tem, porque ele não tem condições de escolher, e se você está na vida dele é porque você é necessário. E existe uma coisa que chama subordinação, ou subordenado, debaixo da ordem de alguém. A gente só vai tirando debaixo da ordem à medida que ele pode. Então, o menino já sabe amarrar o tênis, agora ele já pode amarrar sozinho. Ele já sabe escolher roupa, agora ele pode escolher sozinho. Mas uma criança de 3 anos não escolhe a roupa que ela vai estar. Porque ela não sabe temperatura, mudança de tempo, mudança de clima, mudança... mas eu desenvolvi autonomia. Não, você vai desenvolver autonomia por outra perspectiva, não é nessa. Uma criança de 3 anos não escolhe o que ela vai comer. Ela não entende de nutrição, ela vai comer fine o dia inteiro. Besteira, doce, Coca-Cola. Quem entende de nutrição é você. Um menino de 15 anos não entende de perigo social. Ele não sabe o quanto a rua é agressiva, violenta, o quanto drogas são um problema, o quanto jogos online são um problema gigantesco, e quem precisa saber disso é você. Então, ou essa história tem autoridade, e eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade, e aí eu gosto muito quando a gente embasa isso, porque aí tem autores e estudos que comprovam. Só vai ter estabilidade psíquica ser humano que teve autoridade na infância. Nós estamos falando de desestabilização, por isso nós estamos vendo atrocidades. Quando um filho erra, a família inteira errou. Um filho não erra sozinho. Então, tem toda uma perspectiva de questões que nós precisamos olhar e a forma com que nós vamos conduzir isso. O filho, ele só vai escolher quando ele tiver condições de escolher. Até que ele não tenha condições, quem escolhe por ele é você. É isso aí. E é necessário, e isso é biológico. Por que que os pais de hoje em dia negociam tanto? Porque os pais de hoje em dia querem ser amados.
Nós somos uma geração de pais e mães carentezinhos. Nós somos doidinhos que os nossos filhos nos amem. Seu pai perguntou pra você, te pôs no colo e falou, Joel, eu te amo, papai. Algum dia ele fez isso? Nunca. Você me ama. Fala pro papai que você me ama. Nunca, nunca. Seu pai não estava preocupado com isso. Seu pai queria ser respeitado. Por consequência, ele era amado, porque só se ama a quem se respeita. A gente não ama quem a gente não respeita. Os pais de hoje em dia fazem tudo para serem amados, por consequência, não são, porque não se ama a quem não se respeita. Então, se você tiver que negociar com seus filhos entre ensiná-los a te respeitar ou ensiná-los a te amar, ensine-os a te respeitar. A partir daí, eles vão desenvolver amor. Qual que é a perspectiva da educação atual? A gente morre de medo de contrariar, de frustrar. Ser humano sem frustração não cresce. Ser humano sem frustração não evolui, não desenvolve maturidade psíquica. A gente morre de medo de falar não, não pode, não vai, aqui sou eu que mando. Parece que não pode falar que manda. Eu brinco que lá em casa, eu falo assim, aqui, meu castelo, minhas regras. Aqui eu e seu pai somos o rei e a rainha, vocês são os vassalos. Vocês circulam aqui por dentro do castelo. Aqui a gente cria regra, descria, muda. Ah, mas ontem a senhora falou que podia. Pois é, mas hoje eu resolvi que não pode. Eu não tenho compromisso com o erro. A regra é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Se eu decidir que não vai, não vai, pronto, e acabou. Ah, mas eu já tenho 24 anos, mas você ainda mora dentro da minha casa. Aí o dia que você tiver a sua, aí eu não vou ter preocupação, não vou ver se chegou bêbado. Aí, meu filho, ó, welcome to the jungle. Enquanto estiver aqui dentro de casa, nós somos uma comunidade. E é bom quando for bom para todo mundo. Quando for bom para um só, aqui, ó. Não, pra cima de mim, não. Vai andar direito, sim. Até porque eu tenho exemplos, eu vejo todo dia isso em consultório, o problema que isso dá quando isso não acontece. E isso não é opinião, pessoal. E isso que eu acho mais gostoso. Sim. Isso não é opinião, pessoal. Isso são anos e áreas de estudos que comprovam isso. Então, qual é a questão dos pais na atualidade? O medo de frustrar e a necessidade de serem amados. Você falou muito bem. De onde que veio isso, André? De onde que vem isso? Porque grande parte desses pais tiveram pais que não fizeram isso. De onde que você acha? E aí prometeram que iam fazer diferente, fizeram mesmo. Entendi. Não se escreve algo desprezando o que foi escrito antes. Muito bom. O pessoal que eu rasga pudesse- a cartilha, começa uma nova e ignora essa aqui, né? Para que eu pudesse trazer essa psicanálise que está fazendo tanto sucesso, que as pessoas estão gostando tanto, eu precisei considerar muito Freud, Lacan, Winnicott, Klein. Não dá para rasgar tudo e falar, eu vou começar uma nova. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Nós olhamos para os nossos pais e dissemos, tudo que eles fizeram foi horroroso. Eu vou fazer totalmente diferente. Parabéns, fez mesmo, só que deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque eu brinco que os nossos pais, eles criaram uma geração bem traumatizada. Porque nós não tínhamos afeto, beijo, carinhos, conselhos, mas criaram uma geração viável. A gente quis tirar carteira, a gente quis sair de casa, a gente quis comprar carro, a gente quis casar, a gente quis ter filho. Eles permitiram que em nós continuasse existindo o desejo. O que acontece com essa geração Que forte atual? isso, que legal isso, é verdade. Essa geração atual falta desejo. Sabia? E aí desejo, ele não permeia só a questão sexual. Aliás, ele vai bem além disso. Libido não é só sobre sexo. Libido é tudo na vida. Literal, tesão. Tesão. Acordar da cedo, vida. ganhar dinheiro, eu quero ter um carro bom, eu quero viajar, eu quero conhecer lugares, eu quero comer uma comida boa. Isso é desejo. O Freud vai dizer, quando o princípio do desejo diminui, você começa a morrer. Aí eu baixo pulsão de vida e aumento pulsão de morte. Olha o problema. Quando diminui o desejo, a pulsão de vida diminui e a pulsão de morte aumenta. Sabia que essa é a geração que menos faz sexo nos últimos anos? Não sabia. Menos faz sexo. Até com isso eles são desinteressados. Porque o desejo permeia todas as áreas da nossa vida. O seu pai te dava um rala, você falava assim, nossa, não vejo a hora de eu ter meu dinheiro, alugar meu Quero ir apartamento. embora. Pô, vou embora. Você, pô, vou... Mas por que eles não têm desejo, Joel? Porque a gente não deixa eles desejar. Seu filho tem uma cama de casal desde os 8 anos. Um ar-condicionado num quarto, um celular de última geração com iFood. Ele vai desejar o quê? Já tem tudo. O que gera o desejo? A falta. A falta.
Se não existe falta, não existe desejo. Se não existe desejo, não tem pulsão. Se não tem pulsão, não tem vida. Olha que coisa interessante que você disse. O mundo tá com facilidades, tá abundante, as coisas são mais simples, mais práticas, e isso que era para facilitar a vida das pessoas, se não tiver um elemento aqui de consciência, piora. É. Piora. Mas não veio para facilitar, veio. Mas se você não tiver critério para trabalhar isso aqui, botar limite, botar regra, piora. Eu quero te contar uma história também que a Lala está aqui e a gente estava em 2024 a gente foi passar férias. Onde foi, amor? Punta Cana. Era o resort do Bob Esponja. Vamos lá. A gente foi até Punta Cana. Eu, Larissa, meus filhos, minha sobrinha, a babá, meu sogro e minha sogra. Vamos passar aqui uma semana em Punta Cana. Foi legal, gostoso, a gente tava lá. Aí brincava, os meninos se divertiam. E aí eu fui pegar um café da manhã, André. E peguei lá o ovo. Quando eu voltei, eu passei numa mesa, tinha uma criança com um tablet, assim, na mesa, assim. Um pai, uma mãe e uma outra bebezinho, 10 meses no máximo, e um celular na frente dela. E eu passei, eu vi aquela cena, eu falei, nossa. Eu vi o menino devia ter uns 6 anos, meu filho tinha 4. Sentei com a Larissa, eu fiquei assim, amor, vi uma cena aqui agora, ali do lado. Caramba, eu vou ficar muito pé da vida comigo se eu deixar isso acontecer com o João daqui a 2 anos. Então, eles não vão ter tablet, eles não vão ter... E tudo aquilo sobre tela que a gente já tinha isso muito claro. Aí eu parei para prestar atenção. Comecei a olhar em todas as mesas. Tablet, eu não tinha percebido. Tablet, celular. E aí tinha uma mesa específica que o pai... Eu acredito que o pai estava trabalhando. Ele estava assim no telefone, trabalhando, e o menino pegava uma balinha, uma só, e colocava na mesa assim. Pai! E o pai não via. Tinha umas 50 balinhas. Nossa. Eu bati uma foto. Eu não bati foto da criança e nem do pai, eu só bati a foto da mesa com bala. E eu falei, se isso acontecer, eu também vou me arrepender. E naquele dia eu tomei uma decisão com a Larissa, que foi uma decisão irreversível. A gente toma uma decisão e não volta atrás. Não tem celular na mesa. Nossos filhos não usam tela, mas não é nem eles, nem a gente. É, exatamente. Então o celular não fica na mesa, no café da manhã, no almoço e na janta. E os meninos criam, conversam, a gente conversa, a gente não pega, o telefone fica assim, em outro lugar. Foi difícil no primeiro dia, foi difícil no segundo dia, porque, a gente tava o tempo todo no telefone. Foi difícil, foi muito difícil. Eu fiz um vídeo sobre isso. Falei, gente, tomei essa decisão. Aí a turma, vou tomar essa decisão junto. E também tomou essa decisão. Porque o tablet é a facilidade. Uhum. O celular é a facilidade. Eu sei que ter filho pequeno, sabe? Tem um monte de... Poxa... Tem um monte de coisa, tem muita dificuldade, é um agito. Eu queria que você falasse um pouco sobre as facilidades. Então, a minha cabeça foi assim, eu vi aquela cena, foi chocante pra mim. Eu tomei uma decisão, porque eu olhei pro futuro e eu falei, eu vou ficar muito chateado se isso acontecer com os meninos. Então a gente resolveu em nós primeiros. Conta um pouco sobre a facilidade que tem no mundo e o que isso provoca na mente, porque você é especialista em mente. Uhum. E diferencia pra mim a mente do cérebro, Ótimo. tá? Inclusive, esse diferenciar mente e cérebro foi a minha tese de doutorado. Ah, foi? A diferença entre mente e cérebro. A questão das facilidades, né? Eu hoje até gravei um vídeo sobre isso. Eu falei que eu descobri um novo diagnóstico, TPP. Transtorno de pais preguiçosos. Ai, ai. Transtorno de pais preguiçosos. Criar filho dá um trabalho tremendo. Muito. Muito trabalho. Nos primeiros meses, eles não dormem. Depois, quando eles começam a dormir, você acha que eles morreram. Aí você acorda a noite inteira para olhar se eles estão vivos. Sim. Até os 7 anos, eles fazem tudo para morrer. Eles sobem coisas, batem a cabeça, eles quebram o dente, eles rumam as doenças doidas. Eles só decidem que vai viver aos 7. Pode prestar atenção. Até os 7, a luta deles é insana para ir embora.
Cheguei Isso em casa um dia, um rachão no meu de tô 3 anos, uma testa rachada. eu sobe numa mesa. Nós fomos na casa de um vizinho nosso essa semana, a menininha de 1 ano, gente. Ela subiu na cadeira, da cadeira pra mesa, ficou em pé, uma mesa de vidro. Falei, isso é uma tentativa de suicídio. Até os 7, eles lutam insanamente pra morrer. Dos 7 aos 14 é aquele flagelo que eles ficam feios, cai o dente, os braços ficam grandes, eles ficam horrorosos. Dos 14 pra frente, eles ficam chato pra caramba. Ou seja, criar filho é complexo, é chato, é trabalhoso. E se você é preguiçoso, aí atualmente tem recurso. Sim. Porque é muito melhor a minha filha chegar hoje. Nós saímos pro aeroporto 3 horas da manhã. Uhum. Ela acordou e foi contar o que aconteceu na faculdade ontem, no trote. Era muito mais fácil dizer vai dormir, ligar a televisão, Sim. do que ter que ouvir aquilo. Tava arrumando mala, tava fazendo uma coisa errada. É muito, muito mais fácil criar um recurso para justificar. Eu brinco que é transtorno de pais preguiçosos, mas na verdade nós temos inúmeras atividades. Então é muito mais trabalhoso você ter que lidar com isso. Então, você entrega um celular, você entrega um tablet, você dá um negócio, distrai a criança, e aquele tempo que você teria ali que se desgastar, acho que foi até a Bia, Ana Beatriz Barbosa, que me perguntou sobre maternidade, se eu acho que todo mundo tem dom. Eu acho que deveria ter teste de aptidão para ser mãe e pai. Não é para todo mundo, e tá tudo bem, acho lindo quem admite. Não quero, não posso, não é para mim. Sim. Muito melhor do que ter de qualquer jeito, porque é insano. É trabalhoso. Você tem umas coisas que você tem que gabaritar. Você tem que tirar da fralda, você tem que ensinar a andar, você tem que alfabetizar, você tem que pôr aparelho, você tem que ensinar a nadar, você tem que tirar carteira, você tem que pôr na faculdade, olha o tanto de coisa, até que você põe esse bicho pronto. E aí, a preguiça, ela vem de quando a gente não quer lidar com essas histórias. E aí você tem recurso. Quando meu filho era pequeno, Tomás, nós fomos sair para comer um espetinho. Deixa eu levar o celular. Falei, não vai. Na época só tinha aqueles joguinhos pequenininhos, minigame. Então vou levar meu minigame. Não vai também. Mas o que é que eu vou fazer lá no espetinho? Comer Até o espetinho chegar. Falei, eu esperar? Ué, mas eu vou esperar fazendo o quê? Falei, experimentando o tédio. Aí meu marido olhou pra mim e falou, você vai pôr esses meninos doidinhos da cabeça. Falei, você vai experimentar o tédio. Você vai ficar à toa esperando o espetinho chegar. Você sabe por quê? Porque o dia que você entrar na faculdade, seu professor te der um livro dessa grossura, se você não tivesse acostumado com tédio, você não consegue ler? Boa. Como que você vai se formar, moço? Então você vai sentar lá e esperar. Tinha trenzinho, brinquedo, quando você era pequeno, seu pai te levava pra comer alguma coisa? Brinquedo? É, aqueles restaurantes que tem, lá em Uberlândia tem, em Minas tem. Restaurante que tem Espaço Kids. Eu não lembro, não. Hoje tem, não tem? Tem. Ai, se você levar num restaurante uma criança, não tem E espaço. não tem espaço aqui. É uma Disneyland os restaurantes. Você não tem um pingo de paz pra comer. É bolinha comendo na cabeça, menino entra na piscina de bola, e menino corta, e nossa, que flagelo é aquilo. É. A gente sentava na mesa, esperava a comida chegar, ué. Isso. E se fizesse bagunça. Mas hoje nós temos todo um arcabouço para facilitar esse trabalho todo, que vai criando essa condição. Então é muito mais fácil. E claro, gente, claro, eu sou sensível a isso. A gente chega cansado, e eu admito, você trabalha o dia sim. todo. Tem gente aí lutando com a vida, pega 2 ônibus, um monte de coiseira, chega em casa 8 horas da noite, tem que fazer janta, aí menino tem dever, aí você tem que dar atenção. Claro que é muito mais fácil você propiciar um recurso, mas esse é o ideal? Quando você foi ter filho, você imaginou que ia dar trabalho? Ou você imaginou que só ia ligar e desligar na hora de tirar foto pro Instagram? Tem um botãozinho de liga e desliga. A hora que vai tirar foto, eu ligo e aí depois eu desligo. Esses dias no avião, 2 mulheres comentando atrás de mim. Ai, acho pousar lá na cidade agora, eu não acredito, que eu ainda vou ter que chegar lá em casa e cuidar daqueles meninos. Eu até olhei assim. Pensei, não acredita como, linda? Quando você pensou que você ia ser mãe, você achou que ia ser como? Uhum. Que ia ser assim, um mar de rosas, que é tudo bem tranquilo. Então, é esses recursos que a gente vai lançando mão. Você tem que ter lucidez. Se você entrar nessa viagem, entra lúcido. Vai ser maravilhoso? Vai ser maravilhoso. Você vai ter prazer lá na frente? Como bem você diz, o trabalho devolve. Uhum. Você vai um dia chegar e vai ter muito orgulho dos seus filhos. Sim.
Isso vai acontecer, mas até lá suor. Muita coisa vai ter que acontecer nesse entorno, nessa história. E aí, se a gente for abrir mão, eu digo o seguinte, Joel, educar dá trabalho. Não educar dá trabalho a vida toda.